O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Prezados irmãos e irmãs, nós, durante esta semana, em todos os evangelhos, nós vamos perceber que os fariseus se colocaram diante de Jesus para novamente colocar Jesus à prova. Aqui no texto, Jesus afirmou para os fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Segundo alguns teólogos, vão dizer que esta afirmação de Jesus é para manifestar aos fariseus que Jesus ele tem em si a natureza divina. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ao dizer eu sou, ele está dizendo que ele é Deus e não existe outro Deus verdadeiro fora do Deus que nós conhecemos, o Deus uno e trino. Esta é a fé que a igreja nos ensina. Jesus dizer que eu sou a luz do mundo, ele está afirmando que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. E Jesus ainda continua: Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui também o sentido teológico é o seguinte: se nós andarmos na presença de Jesus, se nós andarmos sob a sua palavra, nós estamos andando sob a luz divina. Do contrário, se não andarmos sob o mandamento de Deus, estaremos nas trevas. Hoje há muitos de nós que precisamos fazer uma reflexão. Será que nós estamos andando na luz de Deus? Ou será que nós estamos ainda vivendo nas trevas? A simbologia das trevas aqui, para um sentido espiritual, ela significa andar sob o pecado,
andar sobre o domínio do pecado e da maldade. Quando a gente pega apenas este versículo e faz uma relação ao texto da primeira leitura, nós encontramos a figura de uma mulher chamada Susana. Vamos aqui compreender a primeira leitura. O texto vai dizer que uma certa mulher de nome Susana levantaram contra ela um falso testemunho. E ela, por causa desse falso testemunho, ela foi condenada à morte. Mas o que eu quero chamar a sua atenção sobre a primeira leitura é que Susana, diante da condenação que iria levá-la à morte, a primeira atitude de Susana foi entrar em oração, foi orar a Deus. E olha que bonito a oração de Susana. Ela diz assim: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Nesta oração, eu quero chamar a sua atenção que ela mesma reconhece quem é Deus. Deus que conhece até as coisas escondidas, que às vezes achamos que Deus não conhece. E aqui eu quero lançar um ensinamento para você. Tudo aquilo que se passa na nossa consciência, por mais escondida que ela esteja, Deus conhece. Então aqui, diante da injustiça que Susana estava passando, em primeiro lugar ela confiou em Deus. Ela entrou em oração e olha o que Deus fez. Deus colocou na vida dela um homem chamado Daniel, um profeta, que foi porta-voz de Deus para defendê-la. Trazendo essa primeira leitura para a nossa vida, qual que é a mensagem que Deus quer deixar para nós? É o seguinte: Deus, Ele sempre está conosco. E quando a gente passa por momentos difíceis na vida, ou até mesmo quando alguém lança um falso testemunho para nós, nós não podemos temer, porque ninguém passa ileso diante da justiça divina. Deus conhece tudo e todos nós seremos julgados pelas atitudes que nós cometemos na vida. Certa vez uma pessoa me fez a seguinte indagação: Padre, eu acho que Deus, que é tão justo, Ele deveria acabar com a maldade e ainda mais destruir as pessoas más. Eu disse para essa pessoa: você está pensando errado sobre a justiça de Deus. E aqui eu vou ensinar para vocês. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. Como que é a justiça divina ensinada pela teologia? Todos aqueles que praticaram mal nesta vida terão a consequência dos males que cometeu. Essa é a justiça divina. Deus, Ele não faz mal a ninguém. Deus, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus, Ele não condena ninguém. Porque se Deus mandasse as pessoas para o inferno e as condenasse, Deus deixaria de ser aquilo que Ele é. Porque a primeira carta de São João vai dizer: Deus é amor, Deus é luz e nele não há trevas. Então, o que a teologia católica nos explica? A justiça de Deus sobre o homem é o seguinte: tudo aquilo que eu plantar nesta vida será aquilo que eu vou colher. Todas as escolhas, decisões que eu tomei na vida errada, eu vou trazer uma consequência. Então, as pessoas que são injustas, maldosas nesta vida, Deus já inaugurou a justiça dele na vida dessas pessoas. Como? Elas vão pagar pela decisão e pela escolha errada que elas fizeram. O que aconteceu aqui na primeira leitura com os dois homens que levantaram falso testemunho com Susana?
O profeta Daniel foi enviado para eles e o que o profeta fez? Revelou toda a mentira que estava por detrás. Então aqui, na verdade, a primeira leitura é um grande ensinamento para a nossa vida. Susana não morreu, porque Deus foi justo e a protegeu, porque na verdade, aqueles que queriam condená-la tinham levantado uma mentira. Mas Deus mostrou onde estava a mentira. Deus mostrou onde estava o erro. Então, se hoje você está vivendo uma injustiça, primeiro vai pedir a justiça de Deus. Porque Deus, ele pode tardar com a sua justiça, mas ele não vai deixar de estabelecer a sua justiça. Confie mais na justiça de Deus do que na justiça dos homens, porque a justiça de Deus, ela não falha. Pode crer nisso. A primeira leitura está dizendo, e é prova disso, Susana não foi morta injustamente. Ela foi condenada, mas Deus a salvou da mentira que tinham levantado com ela. A conclusão e a mensagem que Deus quer deixar para nós do texto da primeira leitura é a seguinte: confie na justiça de Deus. Pode ficar tranquilo. A justiça de Deus pode demorar, mas no tempo certo ela vai agir e você vai ver. Voltando para o Evangelho, Jesus vai dizer: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus falou isso aqui para quem? Para os fariseus, que não queriam reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor. Então Jesus disse para eles: vocês estão nas trevas, porque quem me segue andará na luz. Para encerrar esta reflexão, a mensagem que Jesus hoje quer deixar para nós: ande na presença de Deus, anda na luz de Cristo, e eu tenho certeza, nada vai te faltar, nem a justiça de Deus, porque se você andar nas trevas, o demônio vai armar ciladas contra você. Anda na palavra do Senhor e anda na luz de Cristo, e eu tenho certeza, nada vai te destruir, porque a justiça de Deus está sobre você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.